Eu sou o Dr. Daniel Kamilot, oftalmologista, e hoje nós vamos falar sobre os óculos multifocais, como saber escolher e facilitar a adaptação. Os óculos multifocais, no nosso consultório, é muito importante a gente explicar para o paciente, principalmente a primeira vez que vai ser feito, como escolher e como usar. O que acontece? Os óculos multifocais, eles vieram para poder entrar no lugar dos bifocais, seriam aqueles que têm aquela marquinha de meia-lua embaixo, que antigamente só tinham para longe e para perto, e tinha um salto de imagem com esses bifocais. Então agora esses multifocais trouxeram uma visão de longe, o intermediário, que seria computador, e o perto. Só que a gente vê que o problema maior é na hora de adaptar. Então o que é importante a gente saber? O paciente precisa saber que essas lentes, em primeiro lugar, não podem ser muito pequenas à altura. Se forem pequenas, a gente precisa escolher umas lentes especiais para que isso seja possível utilizar. Se elas são muito pequenas, a parte de longe, de intermediário e perto, vão ficar muito perto. Então, na hora que você vai enxergar, você tem que ficar procurando onde olhar naquela lente. Então, em primeiro lugar, procurar um que não seja tão pequeno, para que você tenha em cima para longe, intermediário e embaixo para perto. Importante saber o paciente aonde olhar. Se ele pegar um papel e quiser olhar reto, ou então fizer isso com a cabeça, ele vai enxergar com a parte de longe para perto. O importante é que ele tem que saber movimentar o olho no óculos. Na parte de cima é o longe e embaixo é perto. Movimentando o olho, ele vai trazer o papel para uma parte mais inferior e achar o ponto para o campo que ele precisa olhar. Uma coisa muito importante também, o óculos multifocal é de preferência não ser muito curvo, porque ele vai distorcer na periferia. Se você puder escolher um óculos que seja um pouco mais reto e que você vai ver que na hora de escolher as lentes, existem tecnologias em que você tem um campo maior. Então isso vai diminuir a distorção na periferia do óculos. Quanto maior o campo, melhor a adaptação e menor a distorção da periferia. Esses óculos multifocais, eles vão ter várias marcas, então eu sempre digo que na hora de escolher o multifocal, é mais importante você dar uma atenção maior na lente do que na armação. Tem muita gente que gasta muito na armação e quer economizar na lente, mas a lente precisa ser muito boa, porque tem uma tecnologia envolvida nisso, para que você possa se adaptar. Então, uma lente boa vai ter toda essa tecnologia de diminuir distorção. É importante também explicar onde você vai fazer, explicar para o seu médico com o que você trabalha, para você saber se um campo maior fica para longe ou para perto. Alguém que trabalha muito com a visão de perto tem que ter um campo um pouco maior para perto. Já quem fica mais para longe tem que ter um campo um pouco maior para longe. Então, explicar para o seu oftalmologista também onde você vai fazer o seu óculos, aonde você usa o óculos, aonde você encosta o óculos. Tem muita gente que chega no consultório que usa o óculos encostado aqui, só que na hora que você vai usar, a parte de longe está em um local incorreto, você tem que jogar o óculos mais para baixo e que isso o paciente não fica satisfeito. Então, sempre conversar com o paciente aonde ele utilizaria o óculos, com que ele trabalha, isso vai facilitar a adaptação. O importante falar também, o paciente hipermétrope tem uma facilidade maior de se adaptar com o multifocal do que o míope e o astigmata, mas em muitos casos a gente explica para o míope, para o astigmata, vamos dizer, a adaptação inicial acontece, você vai ter essa dificuldade de subir escada, de andar no início, então a gente pede para andar primeiro em casa, para não ter problema de tropeçar, mas com o tempo você vai se adaptando. Até mesmo quando você vai trocar o óculos, um multifocal pelo outro, com o mesmo grau, ele vai sentir um pouco essa adaptação pela curvatura do óculos, a curva base que a gente chama. Então, sempre tomar cuidado na hora de fazer, explicar para o seu médico e o seu oftalmologista explicar como utilizar. Quais as dicas de como utilizar e como escolher o seu óculos. Às vezes, você precisa saber disso tudo para que no momento que você vai utilizar, você já comece com uma forma muito mais fácil. Encontro vocês numa próxima entrevista para a gente poder conversar um pouco mais sobre os problemas oftalmológicos.